Eu sou uma pessoa que fiz a minha trajetória política, falando assim da trajetória política ou da trajetória pessoal, que para mim meio que se mistura, porque eu venho do movimento popular, do movimento social, de comunidades periféricas. Eu cresci vindo do interior do estado para Porto Alegre e vivi muito essa transição do fim da ditadura como militante já estudantil. E me associei muito cedo ao tema dos direitos humanos, muito pela noção do movimento feminista também. Então é dali que eu venho. E o movimento feminista ele consegue, de uma forma pioneira, produzir uma relação com todas as outras formas de identitárias, digamos assim. Então é dali que eu venho. Grêmio estudantil, movimentos. Eu acho que eu nem sei quando é que eu comecei a participar das coisas mais coletivas. Porque durante toda a minha vida eu participei. E atuar no parlamento é praticamente uma continuidade do sentido de representação que na minha infância e juventude eu acabei produzindo com as pessoas, convivendo. Eu fui militante do PCdoB e acho que isso foi uma coisa boa na minha vida. Eu gosto de ter tido uma militância de esquerda. E eu ingresso no Partido dos Trabalhadores porque ele agrega alguns aspectos já na década de 90 que são justamente esses aspectos da diversidade humana. O PT já trabalhava a partir das suas setoriais, secretarias, enfim, menos um partido uno e mais um partido plural, com direito de livre organização interna. Então, acho que eu tenho essa trajetória da formação da esquerda disciplinada, organizada, que eu acho muito valorosa. Nesse sentido, acho que contribui com a minha vida e com a minha militância do PCdoB, mas eu vejo que essa formação plural do PT, pela qual eu optei já comecei a militar uns 13 anos, 14, e aos 20 e poucos anos eu entrei no PT, mas fez uma diferença porque o PT era esse partido com essa pluralidade de relações que me faz assumir ainda mais as causas de direitos humanos na sua multiplicidade de rostos, de formas de existência humanas. E eu sou uma pessoa de esquerda, ideologicamente de esquerda, né? Eu acho que isso faz uma diferença também. Não faço uma militância num partido por ter chance eleitoral ou não. Faço uma militância partidária e política porque eu acredito em ideias, causas, que na esquerda também não ficaram sempre resolvidas, porque a esquerda também tem crises muito fortes dentro de si, foi permeada por forte economicismo ao longo da sua história, mas a crítica disso pode ser feita a partir de um lugar de igualdade. A partir do lugar de igualdade também se constrói os nexos de liberdade, de essa interdependência de todos esses fatores que se reúnem em torno dos direitos humanos, eu creio fundamental. No PT representa isso para mim ainda. Eu vejo, assim como eu me identifico, porque grande parte das mulheres não tomam uma decisão realmente que vão ir lá e vão ser candidatas. De fato, eu não tomei uma decisão que eu iria ser candidata para ser eleita. É incrível, mas eu tomei uma decisão de que eu iria ser candidata para contribuir com um contexto. É estranho dizer isso porque eu fui eleita. Eu apresentei as ideias, eu me apresentei, trabalhei. Eu me lembro que no dia da minha primeira eleição, em 1992, quando terminou o período eleitoral, que os votos tinham sido coletados, eu disse assim para as pessoas na minha casa: bom, agora eu vou descansar um pouquinho,
porque eu achei que a tarefa tinha sido concluída aí. A ideia é de que a eleição era uma forma de apresentar ideias para o país, para a cidade. E eu tinha sido candidata a vereadora, e eu fui eleita. E outras pessoas que achavam que estavam eleitas não tinham sido. Bom, aí, quando eu me dei conta que realmente eu apresentei uma proposta e fui eleita, eu fiquei muito surpresa com aquilo. Mas resolvi que eu deveria, então, assumir plenamente aquela função. Que mesmo que eu tivesse, no primeiro momento, sido candidata para ajudar um coletivo, para levar ideias adiante, bom, se eu fui eleita, as pessoas acreditaram, então eu deveria exercer plenamente. E aí eu tive, já no início, alguns entrechoques com isso, porque a ideia também é de que um mandato, eu era muito jovem, tinha 25 anos à época, eu considero jovem, fui eleita vereadora de Porto Alegre, mas havia sempre uma certa tutela, como existe muitas vezes com os jovens e com as mulheres jovens. Eu já comecei a perceber como as pessoas na política muitas vezes me chamavam de Mariazinha, eu achava muito estranho. Eu comecei a sentir que, ainda que eu tivesse uma construção no ambiente público, dos movimentos sociais, que estivesse ali participando e me sentindo em plenas condições de desenvolver aquela atividade, dentro da estrutura éramos poucas mulheres, estrutura parlamentar, poucas mulheres, e aí o que eu dizia para vocês, começavam a dizer Mariazinha, eu achava muito estranho ser chamada de Mariazinha. Isso muitas vezes era forma de tratamento, porque é uma forma, não é uma forma carinhosa, é uma forma de tutela, né? A gente logo entende. Então, talvez eu tenha desenvolvido um jeito de ser nesses espaços que é com algum distanciamento, né? Então, é meio esquizofrênico isso. Na vida pública, no meio nos contextos mais amplos, eu acho que eu sou mais uma pessoa mais igual do que... É preciso desenvolver uma certa carapaça nesse ambiente para conseguir sobreviver a ele. E essa sobrevivência tem a ver com ficar firme nas coisas que nos levaram até lá. Por exemplo, o sentido mesmo de abrir as portas para as mulheres, né? Porque nós continuamos muito fora de tudo que é poder. Primeiro eu quero dizer que eu me sinto extremamente honrado. É uma honra poder carregar causas que sejam tão diversas e que tenham entre si a defesa de direitos das pessoas LGBT. Eu acho que a gente pode falar em geral LGBT, em comunidade, mas eu tenho sempre marcado que eu creio que a gente tem que falar mais também nos direitos e garantias individuais, nas pessoas. Assim como a gente fala nas mulheres e pensa em indivíduos, as pessoas LGBT também. Porque a defesa de direitos LGBT, ela está, comparativamente à questão das mulheres, dos negros e negras, comparativamente a todas as demais áreas, esta identidade, esta dimensão humana, ela está colocada num nível mais restritivo de direitos quanto aos direitos civis, na minha opinião, no Brasil. Veja, as mulheres, o conjunto da população, todas nós garantimos a igualdade de direitos na Constituição, estabelecemos direitos idênticos, mas se a gente pensar bem, não há um lugar, uma lei no Brasil, nenhum texto passou pelo Congresso Nacional Brasileiro que utilize a expressão identidade de gênero, orientação sexual, homossexuais, gays, lésbicas, transgêneros, travestis. Não existe. Não há uma lei que o Congresso tenha aprovado que cite sequer as pessoas LGBTs. E eu creio que isso coloca estes cidadãos e cidadãs numa condição anterior aos seus direitos civis. O que é
símbolo de um controle sobre o corpo, sobre a sexualidade, sobre a vida e sobre o exercício de direitos de uma parte importante da população e de todas as pessoas que convivem com essas pessoas. Não só das pessoas que são LGBTs, as pessoas que vivenciam e possuem essa identidade, mas de todos aqueles que ainda se sentem obrigados a negar uma identidade. Aqueles que ainda se sentem, ou aqueles que temem a violência. Aqueles que não sentam num banco de praça de mãos dadas, aqueles que não frequentam um ambiente público. As mães que se preocupam com suas filhas e filhos, como vão andar na rua, como vão poder demonstrar afetividade, amor. Isso é horrível o que o país fez até os dias de hoje. Então, se vocês me perguntam sobre como se deu essa trajetória nos últimos anos e qual o estágio, eu vejo que durante um período a luta LGBT ela se politizou talvez menos do que deveria, para ocupar mais estes espaços públicos, para se organizar politicamente. Claro que talvez os primeiros estágios dessa causa ela tenha sido de visibilidade, de dar uma visibilidade. Bom, isso foi conquistado. As paradas cumprem tremendamente esse espaço. Mas nem tudo da cidadania cabe numa parada, por mais que ela tenha milhões de pessoas. Existe um cotidiano, quando as pessoas que estão ali são adversas, por todos os motivos, por motivos dos mais absurdos, as pessoas LGBT, movidas pelo ódio, pela intolerância, nas instituições, nas ruas, fora delas. Então, eu acho que nós não conseguimos ainda transformar numa agenda política que dispute a hegemonia do país sobre valores humanos que assegurem os mesmos direitos às pessoas LGBT que às pessoas heterossexuais. Acho que nós não conseguimos ainda. O PT, por que o PT não conseguiu, mesmo tendo uma base política congressual no governo do presidente Lula e no início do governo da presidenta Dilma, alterar esse estado de coisas e aprovar leis também de direitos LGBT? Primeiro que de fato não fez. O PT ele incorreu em graves erros neste sentido contra si próprio. Onde ele como organização, talvez uma das primeiras vítimas disso, por ter sido criminalizado, não que não existam erros também nesse sentido, mas o ataque ao PT se transformou na bandeira principal dos que atacaram a democracia. Então começou pelo ataque ao PT, foi o ataque a quem tinha sido eleito, não só por petistas, mas pelo povo brasileiro, que foi a presidenta Dilma, e feriu a democracia. E nisso, o PT certamente saiu bastante ferido. É um partido importante para o Brasil, mas ele certamente viveu e ainda vive muitas dificuldades. Naquele período em que ele foi entre os erros, primeiro dizendo, que eu considero do PT, foi ele ter sido negligente com a vida parlamentar. Veja que o PT perdeu deputados e deputadas. Entre as eleições de 2010 e 2014, o PT perdeu mais de 20 deputados e deputadas. Seus, da sua. Em contrapartida, foram eleitos aliados do governo, na sua maioria fundamentalistas. Eram aliados? Não, não eram. E o PT não conseguiu perceber e dirigir o processo onde elegesse os seus representantes. Então ele foi perdendo espaço com a ideia de que uma aliança ampla poderia, inclusive, não digo que fosse uma ideia consciente, uma resolução, mas na prática a ideia de que uma aliança ampla substituiria a própria vida partidária. Uma aliança ampla substituiria uma aliança de esquerda
entre o PT, o PCdoB e outros aliados que poderiam estar nesse campo. Substituiria, inclusive, uma relação com a sociedade, onde essa aliança ampla precisava ser alimentada e, em vários momentos, a cobrança e os termos em que procuravam com que ela fosse alimentada, os aliados procuravam com que ela fosse alimentada, era justamente as nossas bandeiras históricas, entre elas a própria luta LGBT. Eu acho que isso, eu me movo em relação a isso de forma crítica, não apenas agora, mas naquele próprio período. Eu também levantei algumas coisas sobre isso, e de fato, não querendo me isentar, mas no âmbito da pasta de direitos humanos, nós tentamos construir o que foi possível. O que nós não conseguimos fazer foi tomar decisões globais sobre questões que diziam respeito a decisões políticas do governo em conflito com uma base que era já conservadora, fundamentalista, religiosa, e que só tomou esta proporção no Brasil também porque o PT acabou, em determinados momentos, apoiando. O PT foi parte. É um erro. Eu acho que é um erro que nós pagamos extremamente caro, e a população brasileira paga extremamente caro. Porque na medida que essas forças fundamentalistas tomaram corpo, poder, meios de comunicação, concessões de rádio, fortalecimento das suas emissoras de TV, tudo isso, tem bancadas, e aí eu não me refiro só... Claro, obviamente, em todas as religiões nós vamos encontrar pessoas extremamente comprometidas com a linha filosófica que sustentam e com uma visão emancipatória, mas existem entre os setores de bancadas religiosas também setores fundamentalistas que não têm nada de religioso, que na verdade querem jogar o país na Idade Média permanentemente, né, e que não nos deixam avançar. Então, a defesa de um Estado laico ficou comprometida. E um dos piores desserviços para a democracia é o Estado não ser laico. Se o Estado não é laico, nada vai avançar. Nada, o direito à liberdade religiosa, à liberdade de culto tem sido atacado no Brasil. Então aí as religiosidades de matriz africana, os temas LGBT não avançam. Nenhum tema, o Estatuto da Família. Tentar colocar todas as famílias brasileiras, todas as instituições, toda a totalidade do país dentro de um culto religioso, como se todos os brasileiros e brasileiras devessem seguir aquilo, é um desserviço que foi construído ao longo do período. E eu, sinceramente, vejo autocriticamente que o PT não se fortaleceu para ser ele próprio, em continuidade, o interlocutor desses setores, para conseguir fazer avançar culturalmente a cultura política desses setores junto com a esquerda, e este espaço popular foi ocupado por estes, aspas aqui, salvadores, que na verdade condenam as pessoas, na minha opinião, a um inferno sobre a terra, que é a negação dos seus direitos. Todos os temas conservadores e que atacam direitos, eles têm sido utilizados como moeda de troca na política nacional, em relação a todos eles. Então, a cada momento que há uma crise política e o Palácio do Planalto, com Michel Temer, precisa administrar sua crise política para manter-se no poder, uma parte dos prejuízos da nação é econômico, mas a outra parte é em retrocessos sociais, enfim, e garantias. Como é que está a tramitação dessa matéria? Essa matéria, ela tem uma pressão enorme para que ela volte à pauta. O movimento de mulheres e o movimento feminista, de um modo geral, tem uma postura de não querer que essas pautas venham à votação, porque nós sabemos que nós não temos maioria. É como matérias... se pudéssemos ter evitado a votação do Estatuto da Família, que é tão danoso
ao conceito e danoso e perverso, porque na verdade retira da proteção familiar. Conseguimos barrar aquele projeto de lei do Eduardo Cunha, que impediu o atendimento das mulheres vítimas de estupro no sistema de saúde, sem que elas fossem a uma delegacia e tivessem um atestado de um delegado de que havia um fato que indicasse o estupro. Então, quando não se vota essas matérias, é melhor para o Brasil. Porque essas matérias em votação, elas significam retrocessos bastante graves para a nação brasileira. E obviamente que essa matéria, ela visa não a proteção, mas a criminalização das mulheres, num estágio ainda maior do que se tentou ao longo do último período. Eu faço um balanço extremamente positivo. Todos os governos, mesmo que busquem implementar um projeto de desenvolvimento para o país, tem contradições, óbvio. Mas eu faço um balanço muito positivo em termos da inclusão social. Se não foram governos de reformas estruturais, foram governos de inclusão social muito importantes para o Brasil. E do ponto de vista LGBT e das mulheres, foram governos em que houve a iniciativa de construir políticas públicas em direitos humanos que esses segmentos pudessem perceber e exercer algum protagonismo sobre essas políticas públicas, ainda, sobretudo a partir do PNDH3, do Plano Nacional de Direitos Humanos. Então, eu vejo como governos que conseguiram avançar em vários aspectos. Onde os governos Lula e Dilma não conseguiram avançar? Na cultura democrática e cidadã do país. Da cidadania como agência, como participação, como empoderamento. Essa não seria uma atribuição somente dos integrantes do Estado, dos governos, seria uma atribuição dos partidos que acreditam nessa linha, ou dos movimentos, ou das universidades. Mas um governo também não consegue fazer tudo. O governo tentou fugir de uma dimensão doutrinária nas políticas públicas. O que significa que ele realizou políticas públicas, mas não realizou ações para reflexão sobre aquelas políticas públicas em uma perspectiva emancipatória. Então, o governo acreditava que com isso estava entregando o que era direito da sociedade e que ela faria sua própria reflexão. Mas a cultura não se move ao mesmo tempo que a economia. Talvez até os ganhos de caráter econômico e de inclusão em políticas públicas, em recursos mais acessíveis, não signifique necessariamente ganhos em consciência sobre a origem dessas conquistas na política. Pode significar apenas a formação de novas demandas que estão representadas naquela jornada de 2013 e a partir dali também em várias movimentações. Porque nem todo mundo que foi para as ruas com camiseta da seleção era reacionário. Muitas pessoas realmente tinham uma opinião contra porque acreditavam que os erros eram graves e podia se fazer mais, mas essas pessoas não estavam comparando o Brasil com ele próprio. Não tinha uma consciência política, porque o processo de consciência é diferente do processo econômico. As pessoas foram incluídas nas universidades, foram incluídas em projetos de moradia, em programas sociais, foram incluídas desde a situação de saírem da condição de pobreza extrema até as classes médias, todos ganhamos. Bom, chega um momento da economia e da estrutura do país em que não existe mais um ganha-ganha para todo mundo. É preciso ampliar para manter uma base de ganhos redistributivos para os que sempre estiveram no andar de baixo, é preciso tirar alguma coisa do andar de cima. Toda vez que nós chegamos nessa equação no Brasil, os de cima acabam liderando os de baixo contra eles próprios. E foi isso que aconteceu novamente. Realmente as pessoas foram para as ruas, as pessoas se mobilizaram, muitas pessoas estiveram pelo impeachment,
e hoje são os direitos trabalhistas delas que estão sendo retirados. A terceirização vai afetar diretamente suas vidas. A reforma da Previdência, se Temer se livrar, vai ser uma realidade. Os servidores públicos estão no centro do ataque do Estado mínimo. O ajuste fiscal está sendo feito com base na diminuição de tudo que é público. E há uma reconcentração de renda. Mas eu não vejo que as pessoas soubessem disso. O que nós falhamos, como partido e como governos, Dilma e Lula, no desenvolvimento de uma cultura política humanista e cidadã para o Brasil. O governo Lula, de fato, foi um governo de construções muitíssimo importantes para o movimento LGBT. Mas o governo Dilma não diminuiu nenhuma política. E criou outras, inclusive. Deu sequência e criou outras. A diferença é, sem dúvida, na forma de contato que as pessoas tinham. Todos os movimentos tinham muito mais contato direto com o presidente Lula do que tiveram com a presidenta Dilma. O movimento LGBT foi recebido muitas vezes pelo presidente Lula e eu não creio que nós tenhamos conseguido que a presidenta Dilma fosse às conferências ou à conferência LGBT. Acho que a presidenta não foi à conferência, o que é uma falha também, na minha opinião. Mas nós, no governo Dilma, demos sequência ao PNDH 3 e ao plano específico. Conseguimos constituir o Disque Denúncia. Utilizando as tecnologias que eram do Disque Denúncia para a infância, nós ampliamos para a existência desse Disque Denúncia no sentido de enfrentar a LGBTfobia. E estávamos trabalhando e trabalhamos a consolidação de centros de referência para que em todos os estados do Brasil pudéssemos ter um trabalho mais presente, já que nós não tínhamos nesta área, como tínhamos nas outras redes, idosos, infância, combate ao trabalho escravo. Em todas as redes nós contamos sempre com estruturas federativas para os estados. E na causa LGBT, por todas as razões que a gente já falou, nós nunca contamos com uma rede forte nos próprios estados, nas prefeituras. Então nós tiramos como diretriz apoiar a formação de conselhos estaduais LGBT. Nós criamos o conselho, entrou em funcionamento no nosso período, o Conselho Nacional LGBT. E nós tiramos como diretriz criarmos essa rede de conselhos no Brasil. Também tiramos como diretriz criarmos os centros de referência em direitos LGBT e fizemos uma parceria que eu lamento que tenha sido extinta no atual período, que era para uniformizarmos no Brasil o registro de ocorrência em todas as delegacias brasileiras, que passava, por óbvio, pela formação de policiais. Então, esse nosso trabalho estava sendo um trabalho com o Ministério da Justiça também, colocando por dentro do PRONASSE, da matriz de formação dos policiais do Brasil, sobre a abordagem da população LGBT. E aquilo foi assinado por todos os estados, praticamente. Pelo Ministério Público dos estados, pelos governos estaduais, pelas chefias de polícia. No entanto, aquilo foi finalizado de início. O que fica, eu acho que complica no período do governo Dilma, é o fato do Ministério da Educação não ter conseguido dar sequência ao kit, que naquele período todos chamavam kit gay, enfim, mas era mais do que isso, não era um kit gay, era um trabalho sobre diversidade e respeito. Eu nunca trabalhei com o kit. Eu não conheço para avaliar como o próprio Ministério da Educação avaliou que o produto não teria sido bem construído.
Os setores fundamentalistas fizeram contra o kit as coisas mais absurdas. Lançaram nas redes o que não era. Porque nem nós, na Secretaria de Direitos Humanos, tínhamos um acesso. Tinha sido feito antes da minha chegada e eu não tinha visto. Foi uma decisão do Ministério da Educação de que este trabalho deve ser feito pelas universidades e não por organizações não governamentais. Eu sinceramente concordo que todo o trabalho sobre sexualidade deva ser feito com a participação das universidades. Eu fui aluna do programa de estudos de gênero e sexualidade da URGS, da Faculdade de Educação, e eu digo a vocês que eu realmente creio que esse é um tema que exige pesquisa. Todos os temas exigem em educação. Por que este não exigiria? Então, eu vejo um erro no Ministério da Educação de ter estabelecido uma parceria com a sociedade civil sem a presença acadêmica em um tema que seria trabalhado na vida educacional brasileira. Mas eu não tenho como avaliar se o trabalho contou com consultoria adequada ou não. A crítica, à época, do governo, por dentro do governo, era de que esse trabalho deveria ter sido feito com as universidades. Eu realmente acho que ele deveria. Deveria ter sido encomendado, poderia ter sido encomendado para a consultoria da sociedade civil, com pesquisas acadêmicas e um trabalho conjunto. Digo isso até pelo trabalho desenvolvido por excepcionais pesquisadores no Brasil nessa questão. Bem, essa frase da presidenta do Brasil é uma frase que ela tinha autoridade, como em qualquer matéria, para fazer, para proferir, mas que eu avalio aí, olhando para mim mesma, porque a minha atribuição era, neste sentido, entre as atribuições estava a orientação técnica dos posicionamentos de governo. Eu avalio que se eu tivesse conquistado a possibilidade de orientar o que dizer, a presidenta não teria, e eu não digo isso com qualquer arrogância, mas a presidenta não teria dito essa frase. Então, ter a autoridade de dizer, reconhecida, e eu reconheço, não é a mesma coisa em qualquer posição que estejamos do que ter o conhecimento para dizer, ainda que a presidenta possa acreditar que ela fez a frase que deveria naquele momento. Eu acho que não foi positivo para ela e para o seu governo e não foi justo com o movimento LGBT e com as pessoas LGBT o governo posicionar-se daquela forma. Eu acho até difícil para mim dizer isso, mas eu posso dizer que, se for o caso, até me responsabilizo por isto, mesmo que eu não concorde com a frase, porque me caberia ter orientado. Eu não tive tempo para isso e nem possibilidade, porque também eu deveria permanentemente me colocar no papel de auxiliar, não de quem demandada. E, neste caso, eu não consegui, a tempo no governo, mostrar que não se tratava em nenhuma medida de qualquer propaganda, e muito menos de uma opção. Se tratava da condição de direitos no Brasil e, no máximo, de se pedir estudos com base acadêmica. Eu vejo que essa frase ela politizou no sentido que os piores segmentos do Brasil queriam
e criou uma barreira na relação com aqueles e aquelas que tinham sido extremamente generosos com a formação do nosso governo ao longo do tempo. E que foram generosos novamente quando foram contra o golpe, em grande maioria. Foram. Essa comunidade sempre demonstrou mais consciência em relação ao governo Dilma do que o governo conseguiu demonstrar em relação a ela. Mas eu vejo que vou me permitir dizer isto, ainda que não me caiba fazer um juízo, me coloco dentro do governo como uma pessoa que errou junto com a presidenta quando ela disse essa frase. Ela disse, eu trabalhava com ela, errei junto. A forma com que este sujeito e outros se constituíram como uma alternativa política que tenta ser viável no Brasil e que leva o Brasil para a direita é extremamente preocupante, não só para o Brasil, como para o continente latino-americano. Essa direita brasileira não tem nada de nacionalista, ela não tem apego aos interesses nacionais, ela é totalmente submissa aos interesses econômicos internacionais e às formas mais reacionárias e violentas na relação com os que se opõem a eles. Eu, sinceramente, vejo que eu sinto que é um embate muito duro, falando como é que eu me sinto em relação a isso. Eu acho que é um embate muito duro, mas eu não poderia fazer outra coisa mesmo, sinceramente, porque quando eu penso um pouco no que está acontecendo no Brasil, eu acho que eu estou fazendo é pouco. Eu acho que nós estamos fazendo é pouco. Nós não podemos deixar que as pessoas acreditem numa coisa assim. Essas pessoas constroem um ambiente de violência, de armamento, de endeusamento das armas, do ódio, da destruição das outras pessoas. E depois elas se colocam como os que podem solucionar os problemas da violência que eles próprios fomentam. Essas pessoas destroem relações familiares quando odeiam e manifestam ódio contra as pessoas LGBT, contra negros e negras. Elas destroem famílias que ficam repetindo essas coisas, jogando para fora de casa os seus filhos, jovens que vão ao suicídio, outros que são mortos. E aí elas fazem o estatuto da família. Eles são os primeiros a expor a nossa condição como mulheres, nos transformar em pedaços fragmentados de corpo, e ao mesmo tempo são os moralistas. E a sociedade vai embarcando nisso. Grande parte repete aquelas frases: bandido bom é bandido morto. Eles são bandidos. Então, o que eu vejo é que enfrentar isso é uma obrigação. Qual é o lugar que a gente tem que estar? Eu não acho que as pessoas na época da ditadura elas ficaram se perguntando muito sobre... Elas fizeram o que tinham que fazer. Eu acho que agora nós vamos ter que fazer o que é preciso fazer. E se a nossa força e as nossas armas são as palavras, ou por enquanto ainda, os espaços do Congresso Nacional, que talvez venham a se fechar ainda mais nos processos eleitorais viciados que ocorrem no Brasil, e é isso que tem acontecido, mas se por enquanto é isso, e se não for, essa presença tem que ser em outro lugar. Nós temos que tentar produzir alguns valores humanos na sociedade de novo. Então, pesado é a gente não fazer e se sentir impotente. Enquanto nós pudermos, nós temos que enfrentar. Enfrentar
esse é um grande erro que nós tivemos. Quando fizemos a Comissão da Verdade no Brasil, ao invés de fazermos a Comissão da Verdade e irmos até o fim dela, para revisarmos a lei de anistia e punir os torturadores daquela época, e escrachar verdadeiramente o nome de todos, para que fossem conhecidos os generais daquele período, que agora são generais e que eram tenentes, e esses todos que fazem apologia dos crimes da ditadura, se tivéssemos feito isso ali, talvez tivéssemos despertado uma consciência política como a Argentina despertou. Porque por mais que a Argentina tenha tido retrocessos, ela teve que fazer, esses retrocessos foram estabelecidos por via de eleição. E agora há setores se reorganizando cada vez mais. E um desaparecido, Maldonado agora, levanta a Argentina. Porque lá houve uma justiça de transição. A punição dos torturadores, dos generais, dos juízes fez toda a diferença na cultura política da Argentina. Mas o Brasil incorporou, através dos seus meios de comunicação, a falsidade de que estes ditadores eram honestos, totalmente corruptos, mas as pessoas não conhecem. Os censores eram, de alguma forma, eles impediam, matavam. Então, eu não me conformo com essa trajetória do Brasil, que não fez uma transição nem da escravatura, nem do escravismo para uma sociedade sem escravos. Nós fizemos uma transição que realmente fizesse um balanço para conseguirmos avançar culturalmente. E não fizemos agora, depois da ditadura. E eu não sei se faremos depois que tivermos uma análise deste golpe parlamentar, judiciário, midiático, enganoso, em todos os sentidos, que aconteceu agora. Eu acho que essas transições no Brasil, pactuadas como uma sala onde os representantes das elites literalmente sentam, que é o que a gente vê no Congresso Nacional, e tomam decisões por milhões, é isso que é preciso que exista um sentimento de rebeldia quanto a isso. E eu tento me manter rebelde.